Agora, pessoal, o seguinte, uma análise feita pelo jornal O Estadão mostra que nas redes sociais as pessoas estão buscando alternativas para combater a letalidade policial. Uma pesquisa feita entre os dias 10 e 24 de janeiro expõe posicionamentos divididos em 4 eixos. Há pedidos por ações enérgicas, mais agressivas e rápidas para enfrentar a criminalidade. Segundo, a consciência da população sobre os desafios na justiça. Uma indignação com a dificuldade do sistema de segurança em manter criminosos presos. E uma bolha ideológica concentrada nos direitos humanos, que hoje é minoritária. No geral, as pessoas entendem que violência é um problema sistêmico e que não está 100% nos limites do governo do Estado. Ainda assim, as expectativas depositadas no governo são claras, pois a sociedade espera resultados na área da segurança. Bom, Diego Tavares, é o seguinte, misturou um monte de coisa aqui. Então tem letalidade policial. Hoje, o estado de São Paulo e vários outros estados implantaram as câmeras na farda do policial. É polêmico? É. Tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Pontos positivos. Inibe uma ação violenta do policial quando ela não é mais necessária. Por exemplo, infelizmente acontece, eu fiz vários júris assim, policiais que, depois de dominar o sujeito, algemar e prender, o executam. A câmera inibe isso. Segundo, protege o policial. Porque se alguém for alegar que ele abusou e ele não abusou, a câmera é uma prova que constitui em sua defesa. Terceiro, facilita a ação da justiça. Eu lembro que a Rota, nos anos 80, abordou um famoso jogador de futebol com cocaína. E ele acabou sendo absolvido porque a única prova que tinha era o depoimento dos policiais. Então, fortalece a produção da prova na ação do policiamento ostensivo. Agora, dizem que pode inibir o policial e isso fazer com que ele não se arrisque e, portanto, ele demore para atender a chamada do 190 e dessa forma, aumenta a criminalidade. Então, primeiro, questão da letalidade policial. Segundo ponto que colocaram aqui, uma ação mais enérgica. Uma ação mais enérgica precisa considerar o seguinte: quais são os limites orçamentários com despesa de pessoal? Você sabia, Diego, que hoje nós temos menos policiais militares do que tínhamos em 1992? 15 mil homens o déficit, salvo engano. Que é o turnover, que sai mais gente do que entra, sai mais gente do que entra. Quem está, tem 82 mil policiais, o que acontece? Em São Paulo, estou falando. Entra de licença, é ferido, entra de férias, tem o turno, tem a parte que ele não está trabalhando. Então, tem ação mais enérgica até um certo ponto. Não há, agora temos o ministro da Justiça, o secretário nacional de Segurança Pública, não há maneira de se ter mais eficiência no combate à criminalidade do que ter mais investimentos. E os estados estão saturados. Então eu faço uma proposta. Vamos debater aqui. Por que em vez de dar 60 bilhões de reais para emenda parlamentar, não fazemos um investimento num plano de segurança pública? 10% disso acho que resolveria grande parte do problema, professor Capês. Mas falando especificamente sobre a chamada da matéria. Não, mas vamos ouvir o Diego primeiro? Por favor, Diego. É você que manda aqui. Não, eu não. Por favor, manda bala. Veio a voz do além. Veio uma voz do além aqui, mas eu quero... Professor Capês, certamente o dinheiro que será destinado às emendas seria muito melhor empregado se fomentasse a estrutura da nossa segurança pública, que, como eu disse aqui há pouco, está tão fragilizada, está numa situação tão caótica. Mas eu, sinceramente, não sei se foi o Estadão que fez essa pesquisa, que constatou, que levantou esses eixos aqui. Mas também uma pesquisa que parte da premissa de que tem que buscar uma alternativa à letalidade policial e não buscar uma alternativa ao combate à criminalidade, ou enfim, ou ao fomento da estrutura das polícias, como eu disse, é que não pode ser levado a sério. Com todo o respeito, o policial, ele ganha pouco, ele não tem um armamento condizente com o armamento da criminalidade. Ele enfrenta no tribunal militar
ao contrário do que muitos pensam, é uma justiça extremamente dura, que não poupa, não é corporativista. Ele enfrenta uma corregedoria que é extremamente dura e ainda tem que lidar com essa pressão da sociedade, como nós acompanhamos, por exemplo, na Operação Escudo, que foi feita aqui no Litoral Sul no ano passado. Então, com todo respeito ao Estadão, não sei se foi o Estadão que fez essa pesquisa, mas eu acho que ela poderia ter partido de premissas muito melhores. E sobre o investimento nas polícias, a questão das câmeras que o professor levantou aqui, o próprio DERIT contestou uma licitação que veio do governo anterior, que estava gastando acho que 150 milhões para aquisição de 15 mil câmeras, o que fazendo uma conta aí dá mais ou menos 10 mil reais por câmera. Você vai investir 10 mil reais em um policial para colocar uma câmera na farda dele? Ora, o policial militar agora é o único servidor público que não tem mais presunção da veracidade das suas alegações, dos seus atos, porque todo servidor público tem. A palavra de todo servidor público é considerada verdade, deve ser provado que não é, em juízo se for o caso. O policial não tem mais isso? Por que outras autoridades também não têm que usar uma câmera na sua vestimenta? Por que não tem câmera no gabinete do deputado? Não tem câmera no gabinete do juiz, do promotor de justiça? É só o policial que tem que ficar 24 horas por dia filmando aquilo que faz? Então, com todo respeito, eu acho que aqui no Brasil o cobertor é curto. Evidentemente não tem dinheiro para tudo. O professor disse aqui, o orçamento dos estados está asfixiado. Os estados não têm dinheiro para investir. E se for para investir, eu como cidadão não gostaria de ver esse dinheiro investido em câmera, mas sim em estrutura para as polícias. Melhores equipamentos, melhores salários, um melhor treinamento. Bom, depois de uma fala dura como essa, temos que ouvir a Deise Ciocari. Mas primeiro, Deise, vamos chamar um break e voltamos já. Estamos de volta aqui ao nosso debate no Linha de Frente, debatendo essa questão do crime organizado, da segurança pública, da violência. Nós estamos aqui com uma especialista, a Deise Ciocari, ciência política, sociologia. Vamos aproveitar um pouco o conhecimento e a experiência dela. Deise, você acha que a base que leva um sujeito a cometer um crime está calcada no livre-arbítrio, está calcada na influência do ambiente social sobre ele, nas injustiças sociais, no materialismo, o que o leva a querer coisas rapidamente, sem esforçar? O que se fala? Quando se fala em segurança pública, a gente fala só no discurso, vou usar a expressão, é rota na rua. Mas será que não tem outras causas? Por que, por exemplo, na Escandinávia, por que, por exemplo, na Alemanha, você tem pouquíssimos crimes, você para em Palm Beach com o seu carro, se ninguém vai bater no vidro e te assaltar? Por quê? Qual a influência que o meio social tem e a pressão que uma sociedade materialista, sociedade de consumo faz sobre o jovem que poderia entrar no mercado de trabalho e entra para a criminalidade? Nossa, Capês, essa pergunta é ótima. Assim, só antes de responder, a gente estava falando aqui de estados saturados. A gente tem 60 bi em emendas parlamentares, isso numa certa medida e num certo ponto foi maior do que o orçamento do PAC. E só para a gente lembrar, no ano passado o governo lançou um pacote de segurança de 900 milhões, achando que isso ia resolver alguma coisa, mas pelo menos deu mídia, né? Sobre essa questão da violência, né? O homem ele é fruto do meio. A gente tem países no mundo hoje que inclusive não tem penitenciária, porque as sociedades são muito bem estruturadas, né? Que não é o caso do Brasil. A gente teve na segunda-feira aqui, no Direto ao Ponto, a entrevista com o Suplicy. E o Suplicy defendeu muito a renda básica mínima, inclusive como um problema como uma solução para a segurança pública. E o Felipe Monteiro, já que a gente falou tanto nele, o Felipe Monteiro falou que não, que era por isso que a esquerda às vezes caía no reducionismo e perdia a discussão da segurança pública para a direita. Eu discordo do Felipe, porque a renda básica, ela também influencia na segurança pública, porque às vezes o Estado e a sociedade asfixiam tanto a pessoa que ela não tem mais a quem recorrer e aí ela acaba roubando em medidas mais extremas, né, cometendo atos mais graves. Mas tem um reflexo, sim, do meio, é por isso que a gente tem países onde a criminalidade ela é muito menor, porque o Estado acaba provendo, porque a iniciativa privada fortalece as pessoas, o pequeno empreendedor ele tem a possibilidade de crescer, e aqui no Brasil a gente sabe como que isso funciona, né? A gente tem um pai maior que se chama corrupção e impede aquele pequeno de crescer. Tem a questão do materialismo também, isso é uma coisa que a gente estuda muito. Tem vários filósofos que falam, inclusive, que a gente não vive mais na sociedade do ser,
né? A gente vive a sociedade do ter. Então, eu tenho que mostrar que eu tenho que ter... O Capês estava falando no intervalo aqui, e é isso mesmo. Eu tenho que mostrar que eu tenho aquela moto, que eu tenho aquela roupa, que eu tenho aquele carro. E isso acaba fazendo com que aquele jovem de favela ou um menos privilegiado, ele acabe ou entrando no crime, porque isso é um facilitador, porque o narcotráfico vai dizer para ele, olha, tu vai ter o dinheiro que o teu pai, de repente, que trabalhou a vida inteira, não conseguiu ter, ou ele vai para o crime, que é uma forma muito mais fácil de conseguir isso, né? Então, sim, tem 90% de chance de ser um produto do meio. É um livre-arbítrio? Numa sociedade que está completamente corrompida, que não dá possibilidade daquele jovem que não tem privilégio crescer, isso é bem problemático. E aí, só para terminar aqui, inclusive, na entrevista de segunda-feira, no Direto ao Ponto, o Suplicy falou no livro Utopia, do Thomas Mann. Né? O Leandro está fazendo sinal com a cabeça aqui. Ele fala justamente dessas utopias na segurança pública, do que pode e não pode acontecer. E eu reitero aqui, o homem é fruto do meio. Numa sociedade corrompida como o Brasil, a gente não pode exigir uma pessoa exemplar. Né? O problema da segurança pública ele é muito maior e ele passa, inclusive, pelo que o Suplicy falou aqui, da renda básica. Sim, né? No Utopia, o Thomas More diz o seguinte... Eu adoro isso. Thomas More, desculpa, falei bem, né? Da Montanha Mágica. A pena de morte, adotada na Inglaterra, no século XVI, não teve o efeito que se esperava. Exato. Quanto garantir a sobrevivência daquelas pessoas poderiam Exatamente. garantir. Então, eu acho que é um caminho bom que a gente tem pela frente. Né? E a palavra, eu concordo com você do início ao fim, inclusive no ponto sobre as emendas. Né? Eu acho que a palavra-chave aí é mobilidade social. A gente, aquele jovem que está ali e quer melhorar de vida, quer melhorar a sua condição material, o caminho mais rápido que ele encontra para isso, para reduzir a desigualdade em relação ao filho do rico, é obter por meios ilícitos, né? Aquela condição que ele quer ter de ter um celular bom, de ter uma televisão boa, de ter condição de sair com os seus amigos, de poder ter um carro, né? E isso se agrava muito quando a gente não tem políticas sociais adequadas, e eu sou, como o Suplicy, um convicto defensor da renda básica. Estive na Finlândia, Capês, para conhecer a experiência deles, e uma sociedade mais igualitária, onde as pessoas têm mais oportunidade de chegar mais próximo do topo da divisão de classe, é mais saudável, claro. Ela é mais bem educada, ela é mais justa e ela é menos violenta. Né? Então, inclusive em todos os aspectos, não estou falando só da questão menos violenta num sentido estreito, menos violenta, inclusive assim, no trânsito, no respeito às pessoas mais tranquilas. Ela é mais saudável, então, né? Justamente. Então, eu acho que esse é um caminho, né, em que pese que a gente tem muito o que fazer. Eu liguei, Capês, para o Claudinho Silva, ouvidor da polícia, antes de vir para cá, e ele me passou o seguinte dado. Foram 9 policiais mortos em serviço no ano passado no estado de São Paulo. 40 policiais cometeram suicídio. Então, o grande fator que leva à morte de policiais no estado de São Paulo hoje são suicídios, não são atuação em serviço. A atuação em serviço, a violência, ela pode ser reduzida com coisas como a câmera, né? Eles têm dados organizados da Polícia Civil que mostram que reduziu a violência contra policiais naqueles batalhões em que se utiliza a câmera, né? Eu acho que isso é um debate quente, temos que fazer sob todos os pontos de vista, mas você, parente de policial, amigo de policial, saiba que a pessoa que você conhece que está na corporação corre mais risco de sofrer com problemas de saúde mental do que em serviço combatendo a criminalidade, o que precisa ser valorizado. E acho que temos caminho para isso e o debate precisa ser feito. Exatamente. E só completando que o autor da obra Utopia, que é o Thomas Moros, foi condenado à morte e a sua cabeça foi arrancada a machadadas por ordem de Henrique VIII, porque ele, na sua visão idealista, não quis dar a sentir para a anulação do casamento com Catarina de Aragão e o casamento com Ana Bolena, que também teve a cabeça rolada. Mas eu queria perguntar uma coisa para você, meu querido Renato Batista. Que demais. Todo ano, o Brasil perde 80 bilhões de reais por força da corrupção. Já teve alguns dados, isso é estatístico. Durante o governo Dilma Rousseff, os patamares foram mais elevados ainda. Né? Mas eu te pergunto o seguinte... Imagina um valor como esse, você teria, só de combate à corrupção, 300 bilhões de reais
investidos em segurança, dar melhores condições de vida aos policiais. Ah, mas se eu der aumento, vai repercutir para os que estão licenciados, para os que estão aposentados, para as outras categorias, estoura o orçamento. Então busca alternativas. Financiamento para a aquisição da casa própria com juros subsidiados, acesso a tratamento dentário, médico subsidiado, para que ele não more no mesmo local ali, dominado pelo crime organizado. Até que ponto é necessário? O discurso do temos que ir para cima é um discurso que está se esgotando e que um planejamento estratégico de investigação e de investimento talvez surta mais resultado. Rapaz, olha, eu acredito que quando a gente for falar de segurança pública, primeiro a gente tem que tratar aqui sobre impunidade, que é algo que reina no Brasil. Mais de 90% dos homicídios no país, a gente sequer acha o autor. Ou seja, por uma conclusão absolutamente lógica, está faltando prisão para essas pessoas que cometeram esses crimes e sequer foram identificadas. Esse é o primeiro ponto. O Brasil é um país que pune pouco nesse sentido. E a gente tratou aqui sobre uma pesquisa que falou sobre letalidade policial. Eu dou de sugestão aqui aos nossos telespectadores de que sempre que ouvirem este termo, que prestem um pouquinho de atenção, que dêem um passo para trás para ver do que a gente está falando. Na teoria, a letalidade policial são mortes intencionais causadas por membros da corporação policial. Ou seja, como se um policial fosse fazer uma operação e ele, por livre e espontânea vontade, acaba por matar uma pessoa. Isso nem sempre é verdade. Aliás, na maioria das vezes. Outros acadêmicos acabam utilizando um termo suicide by cop, que significa um suicídio por policial. Ou seja, suicidado por um policial. Por quê? Porque algumas pessoas, quando colocam uma arma frente a um policial, a uma viatura policial, estão colocando a sua vida em risco. E esse precisa ser um recado muito claro que os governos estaduais precisam passar para a bandidagem. Se você oferecer perigo às forças policiais, aquele cidadão que está lá de farda, trabalhando em prol da segurança da sociedade, você corre o risco de ser eliminado. Isso precisa ficar muito claro. E sempre que a gente for tratar de letalidade policial, é preciso colocar isso em perspectiva. Os policiais não saem matando as pessoas a esmo, como alguns gostam de colocar. E segundo é a questão da impunidade da bandidolatria, da cultura da bandidolatria. Se a pessoa que comete um crime soubesse que ela será identificada, que ela será punida, que ela será duramente punida, que ela não terá direito à saidinha, progressão de pena, auxílio reclusão, a visita íntima e todo tipo de benesse que é dado para o presidiário no Brasil, ele pensaria 2 ou 3 vezes antes de cometer um crime. É óbvio que tem problemas sociais aqui, a gente pontuou muito bem aqui com os colegas, mas há também o problema de impunidade do Estado passar um recado para a bandidagem. Se você cometer um crime, você será punido e a punição não vai ser nada legal.